Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, também estou bem. Hoje nós vamos dar sequência no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos dos versículos 14 a 27. Nesse trecho, Jesus cura um menino após os discípulos não conseguirem ajudá-lo. Ele ensina sobre a importância da fé verdadeira, mostrando que até uma fé pequena, quando genuína, pode mover grandes obstáculos. Depois, novamente, anuncia sua morte e ressurreição. Ao final, vemos Jesus orientando Pedro sobre o pagamento do imposto, realizando uma provisão inesperada através de um peixe. Oremos. Pai amado, fortaleça nossa fé e ensina-nos a confiar no teu cuidado. Que eu aprenda a depender de Ti em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Então, vamos dar sequência. A cura de um menino. Marcos 9, 14 a 29, Lucas 9, 37 a 43a. Versículo 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse... Versículo 15. Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Versículo 16. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Versículo 19. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Versículo 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Isso também se encontra em Mateus 21, 21. E em Marcos 11, 23 e 1 Coríntios 13, 20. Versículo 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de adoração e jejum. Isso também está em Marcos 9, 29. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Marcos 9, 30 a 32 e Lucas 9, 32b a 45. Versículo 22. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Versículo 23. E estes o mataram, mas ao terceiro dia ressuscitará. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus paga imposto. Versículo 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram. Isso também se encontra em Êxodo 30, 13 a 38 e 26. O mestre de vocês não paga as 2 dracmas. Versículo 25. Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha de quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Versículo 26. Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar.
Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. E a gente para a nossa leitura hoje aqui. Amanhã a gente começa as notas explicativas. Analogia. O pouco que se torna suficiente. Às vezes pensamos que precisamos de muita fé, muita força ou muitas respostas para vencer certas situações. Mas Jesus mostra outra verdade. Não é o tamanho da fé, é onde ela está colocada. Uma pequena semente cresce, uma pequena confiança abre caminhos. Também vemos que Deus pode prover de formas inesperadas. Pedro encontrou no peixe aquilo que precisava. Isso nos ensina que, quando caminhamos com Deus, a solução nem sempre vem do lugar que imaginamos. Fé não é controlar como Deus fará, é confiar que Ele fará. Então, muitas vezes a gente almeja algo, né? Curar um problema, um problema de saúde, uma doença, vencer um obstáculo, passar por um caminho. E às vezes as coisas não vêm da forma que nós queremos, né, que seja, e sim da forma que Deus sabe como fazer. Deus almeja para a nossa vida. Então, às vezes a gente quer controlar como Deus vai fazer as coisas para a nossa vida, mas, na verdade, precisamos confiar que Ele fará, né? O tamanho da nossa fé, da nossa confiança é que vai alcançar as soluções para os nossos objetivos, porque as soluções, elas estão em Deus. E quanto mais entregarmos a Ele e tivermos fé, mais assim teremos essas respostas, não da forma que queremos, mas da forma que se faz necessário. Amém? Reflexão do dia. Tenho esperado ter fé perfeita para agir ou tenho usado a fé que já possuo? Às vezes, não é a gente esperar ser perfeito em algo, mas é ir lapidando essa fé, porque a fé, ela não é algo que é dada, a fé é algo que é cultivada. Nós cultivamos a fé aos poucos. Então, se a fé é pequena e é imperfeita, cultive a que você tem. Cultive o pouco que você tem, porque o pouco que você tem, quando é cultivado com amor, sabedoria e paciência, ela se transforma muito. Tenho limitado a forma como Deus pode me ajudar? Às vezes eu quero impor as formas que Deus tem que fazer. Às vezes eu quero impor que tem que ser assim, o assado, que é para ser assim. E na verdade, eu não posso impor que Deus faça as coisas na minha vida ao meu modo. Eu preciso aceitar que Deus está fazendo as coisas na minha vida, mas no tempo dele, ao modo que ele assim acha necessário para a minha vida. E ele vai dando os caminhos e os direcionamentos. Amém? Exercício da fé. Confiança simples. Pratique isso hoje. Identifique uma situação que parece difícil demais para você. Entregue a Deus, mesmo com a fé pequena que você sente ter. Permaneça atento às soluções inesperadas. Pequena fé nas mãos certas se torna grande resultado. Amém? Então, que nós possamos assim estarmos aí, né? Nessa jornada, nessa caminhada e nesse processo, que a gente possa permanecer, né? Atento às soluções inesperadas,
que a gente possa continuar, mesmo que seja pequeno, a fé nas nossas, ao nosso ver que nas mãos certas, nas mãos de Deus, ela se torna grande resultado. Então, que possamos entender, que possamos compreender e que possamos aceitar isso, né, de forma objetiva. Amém? Que a semana seja uma semana próspera, que essa semana seja, e aí, em comunhão com Deus, que possamos estar aí no caminho da consciência do Espírito, que possamos estar refletindo sobre o nosso agir dia a dia e que possamos estar firmados na fé com Deus, para que Ele, assim, traga soluções que será aí sanada tudo o que precisamos ao longo desse caminhar, né, de vida que nós temos. Que cada um de nós encontre, assim, uma confiança simples, para que ela possa ser cultivada e se tornar uma fé genuína, que ela possa se tornar algo que trará situações e soluções inesperadas para resolver os nossos problemas. Que essa semana seja produtiva, seja algo surreal para a nossa caminhada. Amém? Oremos. Senhor Deus, receba a nossa fé, mesmo quando pequena. Ajuda-nos a confiar no Teu poder e no Teu cuidado. Que eu reconheça a Tua provisão até nos detalhes inesperados. E tenhamos uma ótima semana, com muita luz, repletas aí de bons cultivos, de confiança, de fé, sabedoria e empenho, para que possamos assim, através do cultivo do nosso plantio, colhermos aquilo que nos cabe. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas e a todas as criaturas que passam por situações difíceis, que se encontram na energia das mágoas, das situações densas, nos problemas da vida, e que o Senhor as toque para que elas possam, assim, ter essa fé genuína para com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Que possamos ter aí uma ótima semana. Que Jesus esteja com todos vocês, com todos nós, nos direcionando e nos dando, assim, algo inesperado para que possamos caminhar junto a Ele, sem limitar a forma como Deus pode agir na nossa vida. Amém? Até amanhã.